das características da hierosofia, que ela é universalista, gnóstica, espiritualista e tem um viés mais inclinado para o paganismo. Gnosticismo, nós somos gnósticos, no sentido etimológico, não no sentido histórico. Tá? Existia uma corrente gnóstica, né? Gnosticismo histórico, ainda tem alguns movimentos, mas eu falo no sentido etimológico, no sentido da palavra. O que é gnóstico? Gnosticismo, no sentido etimológico, é a ideia de que todos os seres humanos têm a capacidade inerente de ter acesso à verdade. A verdade do sagrado, a verdade da natureza, até a verdade uns dos outros, por incrível que pareça. Na verdade, redundante, não é verdade? Na verdade, esse é o meu tema principal de estudos acadêmicos através de neurociências e ciências noéticas, onde eu já tenho algumas publicações. Tá? Então, eu falo do ponto de vista também acadêmico-científico, meu mestrado é nessa linha, de que dentro do nosso cérebro nós temos várias estruturas, não só a glândula pineal, mas várias estruturas cerebrais, macroestruturas e microestruturas, que nos tornam, sim, perfeitamente capazes de ter acesso a tudo isso. Nós só não temos acesso por uma série de contextos, né? Culturais, sociais, de criação, um monte de coisas. Mas estão aí as técnicas, né, de expansão da consciência que mostram que a gente pode alcançar muito mais do que isso. Se libertar das amarras, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente tem acesso direto ao sagrado, à verdade, a isso tudo, então nós somos gnósticos. Nós temos como saber, sim, sobre vida após a morte, sobre os mundos espirituais, né? Por exemplo, através de projeção consciencial, a gente sai do corpo físico, às vezes dormindo, às vezes em técnicas de projeção, sai do corpo físico, vai para os planos, para os mundos espirituais, ou mesmo vai visitar, acompanhado dos guias sempre, vai visitar regiões umbralinas, vai ver o que é, por que as pessoas estão estagiando ali na região umbralina, o que elas têm que aprender. Então a gente tem essa vivência direta, esse contato direto com o sagrado imanente. E isso é uma base gnóstica, totalmente gnóstica, ou seja, a gente tem acesso à verdade. A quarta e última palavra, né, que define a hierosofia é o viés pagão. Eu digo viés pagão porque não existe, dentro desse eixo teológico que a gente fala, né? Primeiro assim, né, é necessário uma breve explicação histórica sobre o paganismo. Porque as pessoas confundem muito as coisas, né? Graças aos filmes e tudo. Então, quando existiam as religiões baseadas nas divindades da natureza, que cultuavam o sagrado na natureza, certo? Muito antes do cristianismo. Quando começou, por volta do ano 300 depois de Cristo, começou a ter como se fosse uma divisão no Império Romano, onde uma grande parte da população era pagã, seguia os deuses, né, da natureza, e uma grande parte da população era cristã. E o imperador Constantino, ele precisava unificar o império. De uma forma pragmática, ele sabia que o império precisava de uma religião única. Então ele resolveu fazer o famoso concílio de Nicéia e adotou, a partir daí, o cristianismo como a religião oficial do Estado, do Império Romano. Certo? E daí?
Exatamente. E daí que as outras religiões não se chamavam pagãs, né? Pagão vinha do termo do latim chamado paganus, que eram, como se a gente falasse hoje em dia, os caipiras. Sabe, o pessoal que vive lá no Cafundó do Judas, naquela cidadezinha, aquela vilinha lá bem no interior que não, mal recebe um visitante uma vez por ano. Então, esses aí eram os pagãos. E quando o Império Romano se tornou cristão, esses caipiras do Império Romano, esse pessoal que vivia nas províncias mais afastadas, eles continuaram seguindo a religião dos antepassados deles. Então, a religião que cultuava as divindades na natureza, todas elas, essas religiões que faziam parte do vasto Império Romano, continuaram cultuando as divindades da natureza. O pessoal que era dessas religiões eram chamados de paganos. E é daí que vem o termo paganismo, pagão, que era, naquela época, quem não era cristão era pagão. Mas isso, historicamente, não é um contraponto hoje em dia, não é um contraponto. Se você é pagão, você não precisa ser anticristão e nem vice-versa. Não existem religiões, do nosso ponto de vista universalista, nenhuma religião ela tem só um enfoque, né? Então, o nosso enfoque pagão, ele se dá devido a quê? Primeiro, repetindo, nós não somos contra nenhuma religião. Cada um cuida da sua, cada um tenta fazer os seus devotos serem cada vez mais felizes, creio eu. Agora, aqui, por que nós nos consideramos pagãos? Porque a característica mais proeminente, mais universal do paganismo é cultuar o sagrado na natureza, o sagrado que está imanente na natureza e as suas divindades. Então como nós começamos, a nossa raiz principal, né? Nós começamos como Umbanda, e na Umbanda tem o culto aos orixás, que são divindades da natureza. Então nós somos pagãos. Ou seja, nós entendemos que o sagrado se manifesta nas árvores, na terra, nas pedras, nas águas, no céu, no vento, nas tempestades. Tudo isso é manifestação do sagrado, né? E nós cultuamos o sagrado na natureza através dos orixás. Os orixás se manifestam na natureza e também arquetipicamente nos seres humanos, lógico. Mas a fonte deles, a força deles é na natureza, tá? Então, nisso aí, nós temos esse ponto em comum com as outras religiões pagãs de cultuar as divindades da natureza, como os devas lá na Índia e assim por diante, né? Sempre tem a divindade do bosque, né? A dama do lago, celta, esse tipo de religião, que sempre tem as divindades que cuidam daqueles aspectos, daquelas partes da natureza. E no nosso caso, particularmente, mais proximamente, os orixás. Então, por isso que nós somos de viés pagão.